Olá, gente, paz, tudo bem? Vamos lá, nossa aula de introdução ao Antigo Testamento. A gente está acompanhando aí, você que está acompanhando as nossas aulas, estamos nessa questão da quarentena. Essa aula que seria presencial, ela está se transformando em numa aula online, né, pela plataforma. Algumas pessoas estão mandando mensagens para mim, falando a respeito de alguns textos. Estou organizando isso tudo, tá? E no mais tardar aí, essa semana, todos os trabalhos, os textos já vão estar devidamente lançados aí, inclusive uma parte e uma indicação de alguns livros que eu estou me baseando para poder também dar essas aulas de Antigo Testamento, ok? Está sendo publicado também na plataforma uma cronologia histórica do Antigo Testamento, muito simples. Ela foi publicada na revista Em Marcha, da Igreja Metodista, se eu não estou enganado, no ano de 2016. Tá? Eu tenho toda a revista, ela digitalizada. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês também, mas vai estar colocando só as 5 páginas que são a cronologia do Antigo Testamento. A gente vai estar entrando hoje na parte dos livros históricos, dentro do cânon cristão, e dentro da Tanakh, que é o cânon judaico, Nevi'im, ou os profetas, nesse caso aqui os profetas anteriores, os primeiros profetas, né, que pega Juízes, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel. Os profetas posteriores, ou grandes profetas, né, são considerados os profetas a partir de Isaías, dentro da Tanakh. Mas a Tanakh judaica, ela compreende o livro de Josué como livro também chama de profetas primeiros, né? Profetas anteriores, profetas primeiros. E a gente vai estar entrando nisso. Lembra que eu falei que o êxodo e o tempo que a nação de Israel, nação ainda não, povo de Israel, povo hebreu, ainda não havia a ideia de Israel como nação, né? Mas o povo hebreu que sai do Egito e vai em direção à terra de Canaã, o tempo que eles passaram no deserto é o tempo do surgimento da nação, das suas leis, dos rituais, né, sacerdotais, dos cultos, da questão da ordem arônica, sacerdócio, sumo sacerdote, enfim, as bases de leis, a base jurídica civil e a base religiosa do povo foi formada ali no deserto. Só que agora o povo está entrando em Canaã. Eles estão na margem do Jordão, onde hoje é a Jordânia. Eles saem da terra do Egito, né? Península, atravessam o Mar Vermelho, Península do Sinai, e vão entrar em Israel na parte exata onde hoje é a Jordânia. E nesse período, tá, é o que a gente começa a falar do período de livros históricos. Israel, ele vai começar a se consolidar na terra. Como é que ele vai se consolidar na terra? Através das guerras. Aquela ali é a terra que Deus mostrou, a terra que Deus colocou, a terra que Deus determinou para o povo. E eles vão se estabelecer ali na terra, e eles começam a mostrar ali 2 coisas. Primeiro, Israel, ele tem um Deus que é diferente dos deuses cananeus, tá? A batalha de Jericó, que é a batalha mais famosa na terra de Canaã, ela é, na verdade, uma batalha religiosa. Na antiguidade, a ideia não era mostrar que tal rei ou tal povo era superior a outro povo. Na antiguidade, eram batalhas de deuses. Se eu ganho a guerra contra o seu povo, significa que o meu Deus é superior ao seu Deus. Então, quando o meu Deus derrota o seu Deus, eu pego as coisas do seu Deus, as coisas do culto, eu pego a imagem do seu Deus e eu transfiro para minha casa de adoração, para minha casa de culto. E aquilo fica numa posição de ser subjugado, né? Agora o meu Deus foi subjugado
pelo seu Deus. A batalha de Jericó nada mais é do que isso. Israel não era uma nação militar, não havia estrutura militar de guerra. O que Josué conduz são batalhas orientadas naquilo que ele havia aprendido de Moisés. Mas não havia um exército em Israel. O que havia eram ajuntamentos naquele tempo, tá? Josué, Moisés, você vai ver isso acontecendo também em Juízes. Eles ajuntavam as tribos, arregimentavam homens e iam para a batalha. Eram batalhas muito artesanais, podemos dizer assim, batalhas campais mesmo. A gente vai ler na Bíblia, na época de Davi, por exemplo, que na guerra de Israel contra os filisteus, só haviam duas espadas em Israel, a espada de Jonatas e a espada de Saul. Então você imagina um povo que ia para a guerra, guerrear, mas não tinha uso de ferro, eram armas, lanças de madeira, escudos de madeira, pedra, e era o que se encontrava no meio do caminho de campo de batalha para ser usado como arma de guerra. Então não havia, nesse tempo em Josué, não havia esse tempo de uma estrutura militar, um exército militarmente formado, instruído, treinado para enfrentar uma batalha contra Jericó, que era uma cidade fortificada. E alguns estudiosos, alguns arqueólogos dizem que Jericó era como se fosse um posto militar, uma cidade construída com uma função de posto militar, posto de fronteira na terra de Canaã. E quando Israel vai entrar em Jericó, né, a Bíblia dá dois fatos históricos muito interessantes. Em primeiro lugar, que o Jordão ele transbordava pelas suas ribanceiras. A altura do lugar aonde eles atravessaram, a topografia lá, tanto do lado da Jordânia hoje, tá, como do lado israelense, é um alto, mais ou menos uns 4 metros de altura, e desce os barrancos, e naquele vale ali você tem o Rio Jordão. Então o Rio Jordão ele estava com mais ou menos 4 metros de altura, que o leito do rio faceava com os barrancos dos dois lados. Os barrancos tem até hoje lá, dos dois lados tem um posto de fronteira jordaniana e um posto de fronteira israelense, né? Então eles atravessam, eles entram na terra de Canaã, já é uma entrada espiritual, já é uma demonstração de força do Deus de Israel. Porque não havia rei em Israel, não havia liderança, não havia consolidação de nação, né? Então não havia monarquia, não havia exército, mas havia a centralidade. Qual era aquela centralidade de Israel naquele momento? Deus, Yahvé. Yahvé, ele era o centro da nação de Israel, ele era o centro da parte militar, ele era o centro da parte cultica. Era ele que mandava, era ele que ordenava. Lembra que eu falei que nesse tempo não havia uma questão de nação, era uma teocracia muito pura. Deus reinava, Deus era soberano e ele cuidava também das estratégias militares. Ali você já demonstra um poder do seu Deus, do poder de Yahvé. Tem uma outra coisa também interessante. Desculpa a tosse aí, gente. Acabei de gravar agora a aula dos jovens da escola dominical. A gente está fazendo algumas gravações aqui na igreja. Está muito seco o clima e a garganta. Já estou falando há mais de 1 hora aqui. Ela vai ressecando e aí haja água, né? Mas vamos lá. E o que eles fazem antes de atravessar o Rio Jordão? A circuncisão. E aí a circuncisão, ela é uma marca também da religião, né, judaica, da religião do povo hebreu, que se estabelecia naquele tempo. Entenda uma coisa, em Josué a religião já está estabelecida. Em Josué
né, não havia o templo de adoração, que a gente vai ver só em Salomão, mas havia o tabernáculo, havia a arca, havia os sacrifícios, havia os sacerdotes, né, haviam as ofertas para expiação de pecados. A parte cultica, ela já estava resolvida, já estava estabelecida em Israel. Então, Deus sempre foi um Deus seletivo. Deus nunca permitiu que Israel se misturasse. Qual era a marca do povo hebreu, né, e que é do povo de Israel até hoje? Qual era a marca principal nessa época? A circuncisão. Na medida que eles se circuncidavam, né, era uma marca, né, de dedicação, de consagração a um determinado Deus. Cada religião cananeia tinha uma maneira de você demonstrar a sua consagração e a sua dedicação a um Deus. O povo hebreu era a arte da circuncisão. Lembre-se também que Deus já havia dado uma instrução lá no deserto, né, que a geração que saiu do Egito não entraria em Canaã, com exceção de Josué e Calebe. Não entraria. Então, precisou uma nação inteira morrer, passar aquela geração, para que outra geração viesse. Essa outra geração, ela não tinha sido circuncidada, não tinha sido marcada pelo Senhor. Então, antes de atravessar o Jordão, eles se marcam, se circuncidam, atravessam o Jordão e vão ter a batalha com Jericó, que na verdade é uma batalha, como eu falei aqui, de força, de qual Deus é mais forte, o Deus dos cananeus ou o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, né? E aí todos sabem da história, da questão da muralha, das voltas das muralhas, a gente não precisa estar explicando sobre isso, mas tanto Josué, e aí a gente vai entrar também em Juízes, a gente não tem uma formação monárquica. Lembre-se que Deus ainda reina, Deus é o reino de Israel, mas os livros históricos, a gente terminou o Pentateuco, né? E os livros históricos, eles vão tratar do quê? Do estabelecimento, da formação da monarquia em Israel. Por que Josué e Juízes são livros importantes? Quando a gente vai ver Josué, o livro de Josué, ele segue a mesma temática do livro de Moisés. Deus é o Senhor, o sacerdote exerce o culto, existem as leis e um líder, que não é rei, que não há monarquia, que não há cobrança de impostos, que não há estabelecimento de Israel, de exército em Israel, mas existe um líder que conduz Israel. Esse líder é Josué. Quando Josué morre, a gente não vê o levantar-se de uma liderança forte, porque Moisés era um líder forte, que exercia a sua liderança. Josué também tinha uma liderança forte, né? Tinha Calebe também, ainda da geração de Josué. Se a gente for parar para pensar na idade de Calebe, Josué também beirava os seus 85, 90 anos, mas eram lideranças marcantes naquele tempo. Quando Josué morre, quando Calebe morre, a gente entra no período de Juízes, e o livro de Juízes, ele tem uma narrativa muito interessante, e toda hora você vai ver essa expressão no livro de Juízes: não havia rei em Israel. Então, na verdade, Juízes é um período assim em que Israel ficou no limbo entre uma teocracia e uma monarquia. Não havia liderança em Israel. Por isso que é o livro em que você vai ler assim em Juízes: cada um fazia o que achava melhor. Quando não tem liderança, né, cada um executa a lei e as coisas da melhor maneira que ele acha. Estamos diante de talvez não uma anomia, porque não é uma ausência de leis, mas uma anarquia em Israel, né? Cada um agia da maneira como queria.
a gente vê relatos estranhos no livro de Juízes, né? O profeta e sua concubina, por exemplo, que ele divide a concubina e espalha em pedaços na nação de Israel. Você vê situações muito estranhas acontecendo ali. E você vê dominação de povos, né? Os midianitas, você vê a história de Gideão, você vê a história de Débora, é muito legal, né? Quando você vê uma mulher exercendo uma liderança muito forte em Israel, num período patriarcal, podemos dizer assim, onde o homem era ele que exercia a liderança, era ele que exercia o domínio. Então, Juízes é a transição. É a transição para quê? O compilador do Antigo Testamento coloca Juízes nessa fase, nessa cronologia, para quê? Para que quem lê a história entenda que a monarquia se tornou algo necessário em Israel naquele tempo. Deus queria continuar reinando, mas a história ela vai sendo desenrolada, né? E ela vai sendo contada, e ela vai sendo narrada de maneira seguinte: olha, do jeito que as coisas estão não dá para continuar, nós temos que mudar isso. Como é que a gente muda isso? Vamos ser uma nação, vamos ser um povo como os demais povos. Por que todo povo tem um rei e nós não temos um rei? Nós temos juízes, pessoas que julgavam o povo, mas não eram pessoas que lideravam o povo. As poucas lideranças marcantes que a gente vê por aí, né, dentro do livro de Juízes, a gente vai citar Gideão e Sansão, né, Débora, claro, mas são as lideranças mais marcantes daquele tempo. Então, na verdade, Israel, para se consolidar como nação, como povo em Canaã, precisa de um rei. Então, o livro de Juízes, na sua desorganização jurídica, na sua desorganização enquanto povo, o que ele vai acontecendo? Ele vai formando o pano de fundo para o estabelecimento da monarquia em Samuel. Tá? Por quê? Porque nenhum juiz conseguiu manter o povo unido. Nenhum juiz conseguiu fazer com que o povo que vinha caminhando, e ele ali por Josué, eles vão sendo distribuídos as terras, né? A herança dos povos, cada um vai ter um pedaço da terra, vai ter uma parte, cada um se estabeleceu, mas não houve o quê? A unidade, a união, como a gente fala hoje no Brasil, né? O pacto federativo, o pacto republicano. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, é um país formado de vários estados independentes, mas que formam uma nação, estão unidos por baixo de um mesmo propósito, uma mesma lei. Israel não tinha isso. Eles eram tribos que estavam em Canaã, cada um com uma parte da sua herança, cada um cuidando do seu canto, e que quando necessitavam lutar contra um adversário, se uniam para entrar numa guerra. Quando o livro de Samuel começa, a gente vai perceber o seguinte, que a transição de Josué e Calebe para o reinado passou por onde? Pela parte religiosa. O sacerdote passou a ser a figura mais importante em Israel naquele tempo. Ou seja, era uma teocracia, era um governo religioso, tá? Exercido por quem? Eli, e que se mostrou um governo corrupto com base nos seus filhos Hofni e Finéias, que vão fazer o quê? Vão começar a ter a corrupção dentro do sistema cultico em Israel, quando a Bíblia fala que eles roubavam das ofertas que eram entregues no templo. Eles separavam a melhor parte, a melhor carne, a melhor comida, separava para eles. Então, o que os livros
históricos vão nos contar nesse período de transição. Transição de uma teocracia rígida, com um líder forte, para uma monarquia, passando pelo quê? Pelo controle da nação através da parte religiosa. Era o sacerdote que controlava a nação naquele tempo, e aí a gente vai ver Eli e Samuel, né, controlando e regendo a nação, indo até Saul, e a gente vai falar na próxima aula sobre o estabelecimento da monarquia em Israel. Bom, então percebam só que o Antigo Testamento ele vem tratando da formação, tá, e do estabelecimento de um povo e a transformação desse povo em uma nação-estado, com suas leis, com sua representatividade e também com a questão religiosa. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Daqui a pouquinho, né, essa semana ainda, a gente posta a continuidade dessa aula, que é o estabelecimento da monarquia em Israel. Deus te abençoe.